Olá, estejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro, sou um dos trabalhadores da associação e hoje damos continuidade ao nosso estudo evangélico, assim por dizer, né? No nosso livro Pão Nosso. Hoje iremos ler novamente aí o capítulo 102 do livro, tá? Esse daqui, ó. Capítulo 102, Nós e César. Tá bom? Para quem quiser acompanhar o estudo evangélico, a gente vai ler um trechinho do capítulo de Marcos, né? O livro de Marcos, capítulo 12, versículo 17. Tá ok? Vão adentrando, se acomodando. Não esqueçam de pegar a água de vocês para ser fluidificada, né? Muito importante, essencial. Não esqueçam de buscar água também para os seus entes queridos, para colocar para ser fluidificada. Os recadinhos de sempre, né? Que a associação ainda está fechada, a Casa do Caminho está fechada, mas o bazar está funcionando. Ele está funcionando de segunda a sexta-feira, do horário das 13h30 às 17 horas. Tá ok? Daqui a pouco eu repito novamente os recadinhos. Vamos dar os boas noites. Maria, seja bem-vinda. Regina Bobará, seja bem-vinda. Elaine Regina, boa noite, seja bem-vinda. Querida Esther, seja bem-vinda. Querida aluna Alessandra, seja bem-vinda. Querida Irã, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. José Nilson, seja bem-vindo, meu querido amigo. Marilene, seja bem-vinda. Carla, seja bem-vinda. Durvalina, seja bem-vinda. Meu querido amigo Eric, que saudade sua. Boa noite, Meire. Boa noite, Caio. Sejam bem-vindos também. Muito bom ter vocês aqui. Querida Dei, seja bem-vinda. Otília Colombo, seja bem-vinda. Alcira, seja bem-vinda. Querida amiga Ildinha, seja bem-vinda. Antônio Carlos, seja bem-vindo também, meu querido amigo. Luzimar, seja bem-vinda. Bastante gente hoje, ó. Rapidinho encheu, ó, que legal. Adailton, seja bem-vindo. Ah, chegou, Ildinha, isso aí, deu tempo. Quem mais? Patrícia Siqueira, seja bem-vinda. Querido Décio, seja bem-vindo. Muito bom ter vocês aqui. Certo? Não se esqueça novamente de pegar água para ser fluidificada, tanto para você como para os seus entes queridos, né? Senta-se num lugar confortável, onde que você possa ouvir as orientações, as reflexões da noite de hoje e buscar compreender todas elas. O livro que a gente está lendo é o livro do Pão Nosso, é esse daqui. Essa é a minha versão de bolso. A gente está na lição 102, né, que é o título Nós e César. A gente vai tirar um trechinho lá do livro de Marcos, capítulo 12, versículo 17. Tá ok? Faz tempo, né, Meire? Faz tempo que eu não apareço. Muito trabalho aí, eu fico muito ausente aí. Só quando eu posso eu apareço aqui. Boa noite, querido Manuel, seja bem-vindo. Muito bom, muito boa noite, Alzira, seja bem-vinda. Boa noite, Olinda, seja bem-vinda. Muito bom, muito bom. Lembrando, para colocar os nomes para as vibrações, a gente pede 2 favorzinhos bem simples. O primeiro é, se for encarnado, descreve a pessoa totalmente. No finalzinho da solicitação das vibrações, coloque encarnado. E para os desencarnados, a mesma coisa, o nome completo, e no finalzinho coloca nome para desencarnado. Certo? Assim a gente consegue atender todo mundo aí com muito amor e com muita alegria. Tá ok? Então, lembrando dos nossos recadinhos bem simples, a Casa do Caminho ainda continua fechada, a gente está realizando as manutenções devidas para trazer a segurança e conforto para todos vocês. E em breve a gente vai começar a fazer o atendimento, não tem uma data certa, mas
a gente está organizando tudo o mais rápido possível para vocês. Tá ok? O bazar ele está funcionando de segunda a sexta-feira com a nossa querida amiga Deis, das 13h30 às 17 horas. Tá bom? Muito bom ver vocês aqui, gente. Muito bom, muito bom. Bastante gente. Entrou mais pessoas lindas. Deixa eu só ver aqui. Zilma, seja bem-vinda. Elza Araújo, seja bem-vinda. Muito boa noite. Isso aí. Olha, a gente já está com bastante pessoas aí. Juliana Freitas, seja bem-vinda. Muito boa noite. Obrigado. Obrigado, Marilene. Fazia bastante tempo que eu não aparecia, né? Mas estamos aí. Os servos de Jesus, como diz, né, os trabalhadores da casa do caminho, ou os trabalhadores de última hora, sempre estão apostos aí para estar servindo ao próximo. Certo? Dentre alguns minutinhos a gente dá início à nossa palestra / reflexão, né? Isso é muito legal e muito interessante e gostoso para o nosso desenvolvimento. Domingo passado eu estava com vocês aqui, né, fazendo os nossos estudos. Dei 2 dias de folga para a nossa querida amiga Renata, porque eu sei que ela está puxada em relação às apresentações, né, das palestras, semana a semana, mais firmes e fortes aí para a gente conseguir chegar no lar de vocês, levar uma palavra de conforto, de carinho, de muito amor, né? Também de levar o conhecimento a todos vocês com muita alegria, tá certo? Kleber, querido, seja bem-vindo. Cristiane do Carmo, seja bem-vinda também. Tá aí. Não se esqueçam de compartilhar nossas redes sociais, né? A página da Casa do Caminho, para que as nossas palestras cheguem a outras pessoas que necessitam de uma palavra de conforto, com muito amor, com muito carinho e com muita compaixão, certo? Antônia, seja bem-vinda. Muito bom ver você aqui. Tá bastante gente, estou vendo que tem bastante gente nova. Se tem bastante gente nova, é um bom sinal aí que a gente está conseguindo alcançar muitas pessoas, muitos corações aí. Lênis, seja bem-vinda. Muito bom, muito bom, muito bom. Quem mais? Deixa eu ver. Quem entrou. Kislane, seja bem-vinda. Isso aí. Bastante gente já. Certo? Então, vamos nos acomodando, que dentro de alguns minutinhos a gente dá início à palestra. Senta-se num lugar confortável. Ah lá, nossa querida amiga Renata entrou, né? Veio assistir um pouquinho da nossa palestra, mesmo de folga aí, isso é muito bom. Seja bem-vinda. Então, senta-se num lugar confortável, tranquilo, em silêncio, né? Para você absorver as reflexões na noite de hoje. Não se esqueça da sua água para ser fluidificada no momento do nosso passe. Tá ok? Mantenha os pensamentos firmes em Jesus, em sintonia com a espiritualidade. Mantenha o seu coração aberto, os seus pensamentos abertos para estar essa sintonia. Para quem quiser, né, quem se sentir confortável, feche os olhos, eleve os seus pensamentos a Jesus e a Deus. E quem não se sentir confortável, mantenha os olhos abertos, mas com os pensamentos e o coração ligado a Deus e a Jesus também, certo? 20h30, agora a gente vai dar início com muita alegria e com muito amor, tá ok? Então, com os nossos pensamentos já ligados à espiritualidade, a Jesus, vamos dar boa noite ao nosso querido Mestre Jesus e a Deus, agradecendo principalmente a Deus, nosso Pai e o nosso Mestre, por mais uma oportunidade de estarmos encarnados. Agradecemos também por mais uma oportunidade de estudo e desenvolvimento do Evangelho na noite de hoje. Agradecemos também
por mais um início de semana abençoado. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus por toda a orientação recebida na noite de hoje, por todos os cuidados recebidos durante a nossa permanência aqui na Terra, com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão. Agradecemos também a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que já se encontra na nossa casa, aos dirigentes. Agradecemos também aos nossos mentores, amigos espirituais que nos auxiliam no desenvolvimento do nosso progresso. Agradecemos aos professores, aos alunos que estão dispostos a nos ensinar e nos instruir para o nosso desenvolvimento. Agradecemos também aos irmãos e irmãs que vêm buscar, através dessa oportunidade, o desenvolvimento moral, intelectual e emocional. E assim, Senhor, com muito amor no coração, transbordando de alegria, agradecemos por mais essa oportunidade. E assim, damos início a mais uma vez ao estudo do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, muito bom. Boa noite, Eliege, seja bem-vinda. Isso aí, pessoal. Então vamos lá, né? Nosso livrinho aqui é o livrinho Pão Nosso, tá ok? Psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e ditado aqui pelo Espírito Emmanuel, tá ok? Nossa próxima lição que a gente vai ler é o capítulo 102. Quem quiser acompanhar desse livrinho aqui, a página é 125, para quem não encontrou ainda, tá ok? E o trecho evangélico que a gente vai ler também, a gente pede para vocês acompanhar através do estudo bíblico, está no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 17. Então, ele inicia assim, né? O Emmanuel traz esse trecho para nós do estudo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Olha que interessante. Agora a gente vai lá para o trecho bíblico para ter um pouquinho de compreensão sobre essa passagem e não deixar vaga no nosso conhecimento. Certo? Então o trecho bíblico ele já inicia assim, a pergunta sobre os impostos. Ele começa no versículo 13, dizendo assim: Depois mandaram que alguns fariseus e alguns membros dos partidos de Herodes fossem falar com Jesus a fim de conseguirem alguma prova contra ele. No versículo 14, eles chegaram e disseram, olha lá que eles disseram para Jesus, hein? Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano, né? Então, é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Né? Essa é a pergunta. Aí ele responde, mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Por que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam uma moeda para eu ver. E eles trouxeram e ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Aí eles responderam a Jesus: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Olha só que interessante. E no finalzinho ele responde: E eles ficaram admirados com Jesus. O que esse trecho vem nos ensinar com as explicações de Jesus para aquela época? Naquela época o povo achava que muitas das vezes, por serem religiosos ou algo do tipo, eles não deveriam pagar os impostos, né?
Mas Jesus, compreendendo a intenção deles, o que eles fizeram? O que Jesus fez, na verdade? Jesus falou assim, dar a César o que é de César, né? Dar ao imperador o que é do imperador e dar a Deus o que é de Deus. O que quer dizer? Dar as coisas materiais, o que são das coisas materiais, né? O trabalho, o imposto, as nossas obrigações como seres humanos, e também dai a Deus as coisas de Deus. Dai o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa busca por melhora, dai a busca por uma nova consciência, um novo sentimento, um novo amadurecimento. E é isso que veio fazer a separação para compreendermos. E isso também é válido para os dias de hoje e para os dias por vir. Tá ok? Então, esse trechinho aqui é bem simples, não tem dificuldade de compreensão, é bem simples e a gente consegue compreender esse trechinho aqui, tá ok? Então a gente vai lá para a continuidade do estudo. Ele continua: em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César simbolizada no governo estatal. Então, a todo instante, a gente vai ver as coisas materiais à nossa volta, certo? A gente sabe, né, que as coisas materiais servem como ferramenta para o nosso desenvolvimento na Terra. É essencial, não tem como a gente viver sem isso. Muitas das vezes a gente passa por essas dificuldades porque é uma coisa natural que a gente tem que passar. Tem momentos da nossa evolução que a gente passa por vários estágios e um deles é essa que estamos vivenciando agora, né? Não tem como escapar disso. Então, até onde precisarmos do lado material, a gente vai estar sujeito a isso. Então, a gente não pode esquecer. Basta a gente cumprir com os nossos desígnios aqui na Terra também, certo? Não se ausentar. Ele continua: maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. O que quer dizer? Se a gente ter uma conduta ruim na nossa vida, a gente vai construir, né? A gente produzirá maus estadistas. Se a gente, um exemplo que a gente pode dar, se a gente tem um mau governo, a culpa é nossa. Por que é culpa nossa, Alessandro? Porque se a gente não busca a melhoria como cidadão, né, a gente fala por um todo, mas a gente responde individualmente no nosso desenvolvimento. Não adianta eu falar mal do outro, que fulano e ciclano faz errado, se eu não faço a minha obrigação como cidadão. Se eu não busco melhorar, se eu não busco amadurecer, se eu não busco o desenvolvimento mais honesto comigo e com as coisas que estão à minha volta, né? Se a gente não busca essa melhora, a gente continuará produzindo coisas ruins. Isso é uma coisa ruim, né? Então, o que a gente precisa parar? Parar e buscar melhorar. Isso é essencial para nós hoje em dia. Se a gente não faz o nosso melhor, a gente não pode cobrar do outro. E nem deve cobrar do outro. A gente tem que fazer com as nossas obrigações aqui na Terra. Quando a gente cumpre com os nossos deveres, as coisas fluem, as coisas mudam e tudo vai melhorando ao passo da evolução. Certo? Então, continuando. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. Então, olha lá, hein? Repetindo, para a gente ter uma compreensão sobre esse trecho. Olha lá. Coletividades ociosas indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. Então,
A todo momento a gente vai estar sujeito às coisas materiais. Basta a gente buscar a compreensão dessas coisas materiais, como já foi dito várias e várias vezes para vocês, assim como a gente também pega isso como uma lição para nós mesmos, é que essas coisas que temos na vida, o trabalho, né, o trabalho onde que a gente se encontra, o conhecimento que temos, as pessoas que estão à nossa volta, as condições materiais que vivemos, são os momentos de aprendizado que temos que passar. Alessandro, eu posso melhorar meu lado material? Pode, através de um trabalho honesto, através de cumprindo com seus objetivos, né, com as leis materiais, pagando seus impostos, né, não fazendo coisa errada, no sentido, alguém está vendendo uma televisão, um exemplo, X aí, para um lugar que não seja lícito, e você vai lá e compra. Né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. A gente está participando do mal. Então, o que a gente quer? Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que cumprir com as leis. Né? E a gente tem que fazer essas leis melhorarem. A gente tem que cumprir com as nossas obrigações para ter uma coisa melhor para nós. Então, a todo momento, em todas as classes sociais, o César, né, as coisas materiais estarão presentes na nossa vida. E cabe a nós pagar o que é de César, pagar o que as coisas materiais exigem, as leis da matéria exigem. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido esse texto aqui. Esse trecho, na verdade. Então, aí, continuando. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Só porque eu sou católico, só porque eu sou evangélico, só porque eu sou espírita, ubandista, ou ciclano, ou beltrano, que eu não vou eu vou me ausentar dessas obrigações. Não, isso não te dá um direito nenhum. Você está aqui na Terra, você sofre as mesmas condições com qualquer outro tipo de pessoa, sendo mais ou menos graves, né, assim por dizer, mas é essencial. Então, a gente não deve usar a religião como uma desculpa. Tá lá para pagar as coisas? A gente tem que pagar. Lógico que a gente pode procurar outros lugares mais baratos, isso e aquilo, promoções e tudo mais. Mas a gente tem que cumprir com as nossas obrigações na Terra. Certo? Ele continua. Se há erros nas leis, lembremos a extensão dos nossos débitos para a nossa providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho, em boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Então, se revoltar, se rebelar ou ser mal não adianta nada, não resolve nada na nossa vida. Cabe nós arregaçarmos as mangas, né? Arregaçar as nossas mangas e partir para o trabalho. Se você quer fazer a diferença, se você quer a diferença no mundo, faz o seu papel como cidadão honesto, trabalhador, pagando suas coisas direitinho. Mesmo que tenha coisas erradas no mundo, Deus está vendo essa situação. Mas e você como cidadão? O que você está fazendo para ter um mundo melhor? Mesmo que você não passe por essa experiência de viver um mundo melhor agora. Mas e as pessoas que vêm depois de você? Certo? Então a gente tem que essa obrigação. Se você quer um mundo melhor, não só para você, mas para os outros, arregace a manga aí e bora trabalhar, porque é essencial e é assim que a gente aprende. A gente não recebe nada no colo e também a gente tem que fazer a nossa parte aí. E lembrando que a gente tem bastante débito aí com a nossa providência divina, porque lá atrás a gente já fez muita maldade e infelizmente, né, e felizmente, assim por dizer, a gente está passando por essas dificuldades aí para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento. Continuando,
olha lá, preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente avançar demasiadamente na sua época. Então, é muito mais fácil a gente suportar, sofrer no bem, né? Passando por essas dificuldades agora, que é uma lição transitória, para a gente colher o fruto numa próxima encarnação, num plano espiritual melhor, e assim a gente vai reconhecendo o devido valor, né? Então já tem um exemplo aí do nosso querido Mestre Jesus, que passou poucas e boas nas condições aqui na Terra, e mesmo assim ele não se desanimou, ele persistiu, mesmo sofrendo, passando pelas aflições aí, e ele nos mostrou que é possível vencer o mundo, tendo a disciplina, tendo a sabedoria, tendo amor, tendo carinho, compaixão. E basta a gente, sempre que tiver essas dificuldades, dobrar os nossos joelhos, assim por dizer, né? Entrar no nosso quarto, no nosso ritmo, conversar com o nosso Mestre Jesus e com Deus, que as coisas irão se mostrar, serão mostradas, né? As soluções irão aparecer e a gente vai ficar mais aliviado. Então ele continua. Há decretos iníquos, recorda-se que cooperaste com aquele que te governa a paisagem material. Então, se temos dificuldades aqui agora na paisagem material, que as pessoas que governam o nosso país, qual que é o nosso papel como cidadão? O que a gente tem que fazer para ter um governo melhor, né? A gente é a voz do povo, né? Como dizem. Qual que é a nossa obrigação? É lá trabalhar, é buscar melhoria nas escolas, né? No ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ciclo de amigos. Assim, porque o mundo vai crescer, ele vai mudar e vai se transformar. Mas cabe cada um de nós assumir a responsabilidade da nossa vida como um cidadão universal aí e fazer cumprir para termos o benefício aí por um prazo aí um pouquinho adiante, né, para reconhecer e receber isso. Tá ok? Então ele continua. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Olha só, então que a gente tem que buscar a harmonia sempre com a espiritualidade, né, com os nossos entes queridos que velam por nós, com Jesus e com Deus, e buscar o equilíbrio. As coisas que a gente passa são momentâneas, são experiências, e a gente tem que agradecer por isso. E por fim, se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerba. Ajude-o com o teu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Então, o que quer dizer esse trechinho aqui para a gente finalizar esse estudo? Que as pessoas que governam o país, ou até mesmo outros irmãos, assim por dizer, somos todos filhos de Deus. Se a gente quer um mundo melhor, cabe nós fazermos a nossa parte como um cidadão. E se for preciso auxiliar o próximo, que possamos estender a nossa mão sem criticar, sem colocar aquele veneno nos lábios, né? E dizer a outra pessoa, né? Que a gente arregaça nossas mangas, trabalhe em silêncio, com muito amor, com muito carinho. Se tiver difícil, que a gente faça as nossas orações, que é essencial, né? O alimento da nossa alma aí. Deus está vendo e Jesus também está vendo e vai nos auxiliar para conquistarmos um mundo melhor, um governo melhor e assim vivenciarmos uma vida melhor aqui na Terra. Certo? Espero que tenha explicado aqui certinho para vocês. Para quem quiser dar continuidade no estudo, volta lá no capítulo 102, né? Nós e César. No capítulo também do livro de Marcos, capítulo 12, versículo 17. Dá uma lida,
busca a compreensão, seja esse buscador da verdade e veja se faça sentido aquilo que a gente diz para você, se isso agrega um conhecimento, um desenvolvimento espiritual para você e moral, e coloque em prática aí que você vai se tornar uma pessoa melhor, certo? Agora a gente vai para uma parte essencial e gostosa, que é a nossa, como que eu posso dizer, o nosso passe. Então, fique à vontade, no lugarzinho onde você está, deixe seus pensamentos fluírem a Deus, a Jesus, com seu coração aberto. Para quem quiser se sentir confortável, feche os olhos, e quem não se sentir confortável, mantém os olhos abertos, tá ok? Então, assim, em sintonia, com muito amor, com muita luz, vamos imaginar que a gente está pintando esse quadro, mas esse quadro vai ser diferente hoje. Hoje temos a oportunidade de desenhar flores. A gente pode desenhar vários tipos de flores que agradam os nossos olhos, que trazem uma alegria, um amor, um carinho, uma compaixão. Pode ser um girassol ou vários girassóis, copo de leite, rosas, tulipas, dentre outras flores que a gente conhece, com várias cores. Não precisa ser somente uma cor, mas pode ser várias cores, enfeitando, trazendo alegria, com muito amor e com muito carinho. E nesse momento que a gente está pintando, a gente consegue visualizar esse desenho vivo à nossa frente. Quando a gente consegue visualizar esse desenho, a gente se depara que a gente está no meio de um jardim florido, com vários tipos de flores, plantas. A gente consegue sentir os seus perfumes, a essência, o amor sendo carregado através do perfume. E assim, a gente está cercado dessas flores. A gente pode sentar na graminha que está embaixo dos nossos pés, uma grama confortável. E assim, os nossos irmãos e irmãs já estão chegando próximo de nós. Eles sorriem novamente para nós, agradecendo a oportunidade de servir, agradecendo o nosso desempenho através do estudo, da busca do alimento da alma, do alimento do nosso conhecimento e do nosso sentimento. Os nossos irmãos e irmãs sentam à nossa volta, de mãos dadas, e eles, em pensamento, começam a limpar os nossos centros de força. Eles conseguem limpar os nossos pensamentos desorganizados, essa bagunça que nós mesmos criamos. Consegue tirar do nosso coração físico e espiritual todo o sentimento ruim, criado por nós mesmos, por falta de equilíbrio. E assim vai tirando todas as nossas dores, vai tirando tanto a dor física como a dor espiritual, vai organizando os nossos centros de forças, colocando os remédios onde forem mais necessários, os cuidados a serem seguidos, e eles nos pedem com muita alegria e com muito amor que em pensamento façamos um Pai Nosso. E assim, conversando com Deus no nosso íntimo, solicitando os cuidados, os amparos, pedindo as orientações devidas. Nosso querido Mestre ouve claramente a voz do nosso coração. E assim, quando nós terminarmos de fazer essa oração, a gente vai se sentir mais calmo, mais feliz, transbordando amor e carinho. E nesse sentimento de paz e de harmonia, os nossos queridos irmãos e irmãs agradecem por essa oportunidade
E assim se despedem da gente com muita compaixão, com muito carinho. E pedem também que continuemos firmes na lei do progresso. E assim, voltamos para o nosso lar, com um quadro pintado, conforme nós escolhemos nossas flores, e podemos escolher qualquer canto da nossa casa para ser enfeitado com esse quadro. Esse quadro vai trazer mais uma vez a alegria, a paz, a harmonia do ambiente onde a gente reside. E assim, aconchegados no nosso lar, vamos vibrar. Vibrar é doar todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos de amor e de luz. E com muita compaixão, com muita fé e alegria, envolvemos o nosso planeta Terra em paz, em harmonia, em muito amor. A todos os dirigentes políticos e religiosos que recebam a nossa sabedoria, o nosso discernimento e o nosso amor. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais, recebam o nosso discernimento, a nossa paz, a nossa harmonia e a nossa alegria. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nas casas de orfanato e nas casas de recuperação, recebam a nossa paz, a nossa harmonia e o nosso amor. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, que estão passando por suas dificuldades, recebam a nossa esperança, a nossa fé e o nosso amor. A todos os dirigentes religiosos de todas as nações, recebam a nossa sabedoria, o nosso discernimento e a nossa paz. E assim, Senhor, humildemente, possamos vibrar por nós mesmos todo amor, todo carinho, toda compaixão. E que todas essas virtudes que há dentro de nós transbordem, envolva todo o nosso lar e por onde andarmos, Senhor, que possamos levar a sua presença aos demais corações. E assim, Senhor, agradecemos mais uma vez pela oportunidade do estudo, pela compreensão do Evangelho, que possamos ter mais uma vez uma semana abençoada, que possamos colocar em prática tudo isso que a gente vem aprendendo, com muito amor, novamente com muita alegria, com muita sabedoria. E caso, Senhor, tenhamos algum descuido, que possamos, através da nossa oração, estar em sintonia com o Senhor e com a espiritualidade de luz. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, muito bom, né? Tá aí com a sintonia, tá com a espiritualidade. Muito feliz, estou muito feliz por isso. Isso alegra o nosso coração, nos traz paz, nos traz harmonia. Tá ok? Então, antes de dar uma boa noite, eu vou dar uma boa noite aqui pro pessoal que entrou. Eu vi que a Ju entrou. Juliana, boa noite. Seja bem-vinda. Quem mais? Ju Esconza, seja bem-vinda. Muito boa noite. Manda um beijo lá pra Mari. Pessoal mandando seus emojis de amor e carinho, de gratidão, mandando seus corações. Isso aí. Clara, seja bem-vinda. Muito boa noite. Muito feliz de estar com vocês aqui. Então, gente, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Que vocês tenham uma ótima semana. Se preparem para a próxima live, né? De quinta-feira, para dar continuidade no estudo. Tá ok? Um beijo no coração de vocês. Tenham uma excelente noite e até a próxima. Tchau, tchau.